dimensões que parecem desafiar a própria realidade. 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 andares completos. Essas são as medidas exatas que Deus entrega a Noé. Uma ordem que ressoa com uma clareza sobrenatural, inegociável. Faze para ti uma arca. E com essa voz, a obra mais monumental já concebida por mãos humanas começa a tomar forma. Não em papel, mas na mente de um homem que vê o invisível. A Bíblia descreve o tamanho, o material, o propósito, mas os desafios reais, as montanhas de trabalho que Noé precisa mover para transformar a palavra divina em madeira, vigas e estrutura, são gigantescos. Um eco silenciado pelo texto, mas compreendido por todo construtor antigo. E tudo começa no chão, em um detalhe que muitos ignoram: o terreno. Uma embarcação com 137 metros não pode ser erguida em qualquer lugar. Ela exige um espaço vasto, de uma firmeza implacável, inabalável, longe de qualquer encosta traiçoeira e, crucialmente, perto das florestas de cipreste, a fonte vital de toda a matéria-prima. Então, imagine Noé, seus olhos percorrendo a paisagem, sua mente mapeando cada centímetro do solo. Ele analisa a densidade da terra, a proximidade das árvores maciças, a acessibilidade para mover toras colossais. Não há máquinas aqui, nem engenheiros com projetos complexos, nem mapas intrincados. Apenas discernimento, sabedoria prática e uma fé que move montanhas antes mesmo de as águas começarem a subir. Quando o local ideal é finalmente identificado, a primeira etapa começa, e ela não tem nada de glorioso. É uma batalha contra a própria terra. Remover pedras gigantescas, arrancar raízes que se agarram com força ancestral ao solo, nivelar cada metro quadrado com uma precisão que beira a obsessão, e então compactar o solo até que ele possa suportar o peso esmagador de toneladas de madeira. Tudo isso é feito com ferramentas rudimentares, mas com uma determinação que brota da palavra divina. Mas há algo que torna essa empreitada ainda mais árdua no mundo pré-diluviano: a umidade constante que emana da terra. A Bíblia descreve: uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis 26. Isso significa que o solo é, por natureza, permanentemente úmido. E solo úmido sob pressão vira lama. Ferramentas afundam, a madeira exposta absorve a umidade, tornando-se pesada e vulnerável. Então Noé, com sua sabedoria prática, precisa cavar pequenos canais ao redor do vasto canteiro, criando desvios simples mais eficazes, para que a água natural da terra não encharque e transforme a área de trabalho em um pântano intransitável. Não é a chuva do céu que ele desvia, mas a própria terra exalando sua umidade. Enquanto ele trabalha, incansável, pessoas passam, observando. Alguns riem abertamente, seus sarcasmos ecoando no ar. Outros sussurram, os olhos cheios de desdém. Que sentido faz preparar um terreno gigantesco assim, neste lugar? Mas Noé não responde. Ele não constrói para a lógica humana, ele constrói para a instrução divina. Quando o terreno está finalmente firme, plano e seco o suficiente, um novo desafio colossal se ergue diante dele: a coleta de madeira para uma estrutura que desafia a escala. A Bíblia é clara: faz a arca de madeira de cipreste. E ciprestes não são troncos pequenos, são árvores monumentais, densas, resistentes, com troncos que rivalizam com colunas de pedra, ideais para uma obra daquela magnitude. Derrubar uma única árvore dessas, com ferramentas rudimentares, machados de pedra ou bronze, força bruta e tempo, é um feito que exige paciência e persistência insanas. Derrubar centenas é um processo que demanda uma disciplina diária que beira a loucura. Golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalham incansavelmente, até que o estrondo ensurdecedor de uma árvore caindo ecoa pela floresta. Um som que celebra uma pequena vitória. Mas o serviço não termina ali. Mover um tronco gigante que pesa toneladas
Da floresta até o canteiro de obras exige uma técnica ancestral. Não há rodas em quantidade suficiente, nem animais de tração em número adequado, nem máquinas para alavancar. A solução é a mesma usada por povos antigos para construir pirâmides: rolos de madeira. Troncos menores são posicionados sobre a tora gigante. Com cordas feitas de fibras vegetais e alavancas de madeira robustas, eles puxam lentamente, movendo toneladas de madeira alguns poucos metros por vez. Quando o tronco avança, os rolos de trás são recolocados na frente em um ciclo exaustivo. É um trabalho lento, cansativo, arriscado, onde um erro pode significar ferimentos graves ou até a morte. Mas cada tronco transportado é um passo a mais na construção daquilo que Deus ordenou. Noé não para. Ele sabe que quem recebe uma instrução de Deus não trabalha pelo que vê, mas pelo que crê. E enquanto tudo isso acontece, os moradores ao redor continuam a testemunhar aquela movimentação incomum. Homens arrastando troncos enormes em direção a um terreno gigantesco. É natural que muitos zombem, que outros duvidem, que o escárnio seja a trilha sonora do trabalho. Mas nada disso detém Noé, porque ele não trabalha motivado pelos olhos humanos, e sim pela instrução que vem diretamente de Deus. Conforme a madeira se acumula no terreno, uma montanha de matéria-prima esperando sua forma, chega a hora de iniciar a parte mais complexa, a mais crucial de toda a obra. Não apenas cortar e transportar, mas erguer uma estrutura colossal que precisará se manter firme, reta e resistente durante a maior tempestade que a história da humanidade jamais testemunhou. Para que a arca se mantenha inabalável, Noé precisa começar pela base, pela espinha dorsal de toda a embarcação, a quilha. A Bíblia não descreve o processo em detalhes, mas qualquer construtor antigo entenderia que uma obra desse tamanho exige uma viga central extraordinariamente longa e robusta. Uma quilha que não apenas suporte o peso de todo o casco, mas também os 3 andares e as incontáveis toneladas de carga viva que virão depois. Mas há um detalhe impossível de ignorar. Nenhuma árvore, por mais monumental que seja, atinge 137 metros de comprimento. Isso significa que Noé precisa unir várias vigas gigantes, tronco após tronco, criando uma linha contínua, perfeitamente reta e sólida. Uma tarefa que exige técnica refinada, precisão milimétrica e paciência inesgotável. Essas vigas são cortadas e ajustadas com encaixes de madeira, uma arte dominada desde as civilizações mais antigas. Sistemas de macho e fêmea que, quando executados com maestria, se tornam tão firmes quanto estruturas inteiras. E para travar esses encaixes, estacas e cavilhas de madeira dura, provavelmente de uma espécie ainda mais resistente, são inseridas, criando pontos de união capazes de resistir às tempestades mais violentas. Quando a quilha está finalmente pronta, uma linha impressionante de madeira se estende pelo terreno, surge diante de Noé um momento de pura engenharia ancestral, a necessidade de erguer as costelas da arca. As costelas são vigas arqueadas, imensas, que sobem das laterais da quilha e dão forma ao casco, moldando a silhueta da embarcação. Elas precisam ser encaixadas com uma precisão que desafia as ferramentas da época. Portanto, Noé e seus filhos fazem o que os construtores antigos dominam com maestria. Criam encaixes sob medida, cuidadosamente talhados, que permitem que as vigas se inclinem e se arqueiem naturalmente ao serem fixadas na quilha. E conforme essas costelas, uma a uma, vão se erguendo majestosamente ao lado da quilha, a forma da arca, até então apenas um conceito divino, começa enfim a surgir diante dos olhos. Agora, imagine a cena. Vigas enormes, incrivelmente pesadas, sendo levantadas por alavancas primitivas, cordas grossas retesadas ao máximo e pura força humana, multiplicada pela fé. Noé e seus filhos puxando, ajustando, corrigindo ângulos com o olho treinado pela experiência, observando cada centímetro com uma atenção que pode definir a vida ou a morte. Porque se uma costela ficasse inclinada demais, toda a estrutura perderia seu equilíbrio, sua integridade.
por isso, eles provavelmente usam cordas esticadas de ponta a ponta como linhas de orientação, verdadeiros níveis primitivos. Usam pedras amarradas a fios como prumos, garantindo a verticalidade de cada peça. E repetem esse processo dezenas, centenas de vezes, até que o esqueleto da arca começa a tomar forma. Uma vista impressionante. Uma gigantesca estrutura de madeira surgindo onde nunca existira mar, do tamanho de um prédio moderno, mas feito apenas com ferramentas simples e a força e determinação de mãos humanas. E então, chega um momento decisivo, o ponto de inflexão que transformará uma estrutura em um abrigo de vida: selar a arca. Porque uma estrutura bonita não basta, ela precisa ser impermeável, um casulo intransponível para as águas que virão. E Deus é direto sobre isso: betumarás a arca por dentro e por fora. Esse detalhe é profundo, essencial. O betume, uma resina escura e viscosa, derivada da terra, precisa ser fervido, espessado até a consistência certa e aplicado ainda quente, criando uma película dura, resistente, flexível e impermeável. Mas aplicar apenas por fora não seria suficiente. A madeira, com o tempo, absorve umidade, e qualquer infiltração interna poderia comprometer a estrutura, destruir tudo. Então, Noé e seus filhos passam dias, talvez semanas, cobrindo cada rachadura, cada junta, cada fenda, tanto no interior quanto no exterior. Cada camada precisa secar completamente antes de receber a próxima, e qualquer falha, qualquer ponto fraco, pode comprometer todo o projeto. No final, quando a última parte é selada e endurecida, a arca já não é apenas uma estrutura de madeira. É um abrigo hermético, um bunker flutuante, projetado para enfrentar algo que jamais havia acontecido antes na história da humanidade. E o próximo passo é tão importante quanto a estrutura externa: organizar o interior para abrigar criaturas vivas. A Bíblia revela um detalhe fundamental: farás compartimentos na arca. O termo hebraico usado, kiningim, significa literalmente ninhos, células, divisões pequenas. Ou seja, a arca não é um galpão aberto e caótico. Ela é formada por seções menores, cuidadosamente planejadas para manter ordem, segurança e, crucialmente, estabilidade durante o dilúvio. E aqui reside um ponto teológico e prático importante. A Bíblia não descreve o layout exato, apenas afirma que havia 3 andares e compartimentos. Com base nisso, imaginamos o que seria lógico, prático e possível para Noé, operando com a sabedoria divina. Para manter o equilíbrio da embarcação, o mais sensato é organizar os animais por peso e tamanho. No andar inferior, os animais mais pesados: elefantes, hipopótamos, grandes bovinos. Isso manteria o centro de gravidade baixo, evitando oscilações perigosas que poderiam virar a arca. No andar intermediário, os animais de porte médio: leões, ursos, cervos e animais domésticos de maior porte. E no andar superior, aves e animais menores, mais leves, cujo impacto no equilíbrio é mínimo e que estariam mais próximos da ventilação vital. Essa divisão não contradiz a Bíblia e é totalmente coerente com a lógica de engenharia para uma estrutura tão grande. Os compartimentos são essenciais. Sem eles, predadores poderiam atacar presas, animais poderiam se ferir no balanço da arca e haveria um caos total no interior. Doenças se espalhariam rapidamente. Então, Noé provavelmente constrói paredes internas simples, mas fortes o suficiente para manter cada espécie em seu espaço, com barreiras sólidas. Essas paredes precisam ser bem encaixadas, sem comprometer a integridade do casco, lembrando que cada pedaço de madeira adiciona peso e precisa ser planejado cuidadosamente. A ventilação é outro ponto crítico. A Bíblia menciona: farás uma abertura de 1 côvado por cima. Isso indica uma espécie de janela longa, contínua, logo abaixo da cobertura. Mas para ventilar 3 andares inteiros, repletos de milhares de criaturas, provavelmente Noé faz pequenas aberturas laterais, protegidas, saliências externas que impedem a entrada de água, e corredores internos para a circulação de ar. Tudo dentro da lógica do ambiente pré-diluviano. Sem ventilação adequada, os gases produzidos pelos animais seriam mortais, transformando o refúgio em uma câmara de asfixia. E o armazenamento de alimento? 1 ano de suprimentos para todas as criaturas significa uma quantidade inimaginável de provisões. A Bíblia diz: levarás contigo alimento para ti e para eles.
Isso inclui feno, grãos, frutos secos, raízes e água armazenada em jarros e recipientes. Por isso, áreas inteiras do interior da arca precisam ser dedicadas somente a alimentos, estocadas de forma organizada e protegidas da umidade. A arca é mais do que um navio. É uma cidade flutuante, com uma logística completa, incluindo o descarte dos dejetos, possibilidades plausíveis, pisos levemente inclinados, canais simples de drenagem e aberturas laterais pequenas, mais seguras, apenas para escoar líquidos. E quando cada espaço, cada divisão, cada corredor está finalmente pronto, Noé percebe que a obra está chegando ao ponto mais crítico de todos: a porta. Uma abertura gigantesca, grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os portes e, ao mesmo tempo, forte o suficiente para não comprometer toda a estrutura. A porta seria o ponto mais vulnerável da arca e também o ponto mais simbólico, porque a Bíblia diz algo extraordinário: o Senhor fechou a porta. O homem constrói, mas Deus sela. Entre todos os elementos da arca, nenhum chama mais atenção do que a porta. A Bíblia menciona claramente: e pôr-lhe uma porta ao lado. Gênesis 6,16. Para evitar que a enorme abertura comprometesse a estrutura, Noé provavelmente instala vigas grossas em volta da moldura, travamentos diagonais, encaixes fortes e profundos e madeira de alta resistência nas bordas. Tudo para garantir que a porta não se tornasse um ponto de colapso. E lembre-se, Noé não tem metal suficiente para criar dobradiças enormes como as modernas. Então o sistema mais plausível seria um pivô vertical, um grande eixo de madeira reforçada no lado da porta, permitindo que ela girasse com força, mas com funcionamento estável e hermético. Aqui está um ponto teológico precioso. A Bíblia diz: e o Senhor fechou a porta. Gênesis 7,16. Ou seja, Noé constrói, Deus sela. Antes que os animais cheguem, Noé certamente anda pelo interior da arca, um último e meticuloso exame. Ele testa vigas, verifica se o betume endureceu por completo, busca por rachaduras minúsculas, reforça costelas, avalia o peso das provisões já carregadas. Ele ouve os sons da madeira, que em grandes estruturas fala, range, estala, se acomoda sob a pressão. E Noé, com a experiência adquirida ao longo dos anos de construção, saberia identificar se algo estava errado, se algum ponto da estrutura clamava por atenção. E então, algo sobrenatural acontece. A Bíblia é explícita: os animais vieram até Noé. Eles não são capturados, não são conduzidos à força, não chegam aleatoriamente. Eles vêm. É um movimento orquestrado, como se uma mão invisível estivesse guiando cada espécie. Imagine a cena: pares de animais surgindo entre as árvores, aves pousando perto da entrada, criaturas selvagens caminhando tranquilamente ao lado de suas presas naturais. Répteis rastejando na direção exata, filhotes seguindo instintos que não aprenderam. E cada um se posiciona em ordem, sem caos, sem confusão, sem ataques. É o selo de que aquilo não é apenas um projeto humano. É um ato divino acontecendo diante dos olhos atônitos da família de Noé. Quando todos entram, animais, aves, répteis e, finalmente, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, um total de 8 pessoas, a obra está concluída. A fé foi obedecida. E agora começa a parte mais desafiadora: como Noé e sua família sobreviverão dentro da arca durante os dias do dilúvio. Com a porta fechada pela própria mão de Deus, um silêncio diferente, carregado de expectativa, toma conta da arca. Do lado de fora, o mundo segue como se nada tivesse acontecido, imerso em sua rotina, indiferente. Do lado de dentro, tudo está pronto. Animais acomodados, compartimentos organizados, alimento estocado, a estrutura selada e firme. É o início de algo que jamais havia acontecido na história da humanidade. A Bíblia descreve esse momento com palavras solenes. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas dos céus. Gênesis 7:11. Isso indica águas subterrâneas explodindo para a superfície, pressões internas liberadas, gigantescos volumes de água jorrando com força, terremotos e rupturas profundas sobre a terra. A família de Noé sente a arca estremecer, não pela água de cima, mas pelo movimento violento da terra abaixo. Depois, algo ainda mais extraordinário acontece. Abriram-se as comportas dos céus. É a primeira chuva da história,
e não uma chuva comum. Gotas grossas, um volume crescente, um barulho ensurdecedor sobre a madeira que parece amplificar o som. Trovões ecoando, clarões rasgando o céu em uma sinfonia de terror. A arca, até então imóvel, começa a sentir o toque das primeiras águas se acumulando ao redor. Imagine os vizinhos que riram de Noé, os que chamaram a arca de loucura. A Bíblia não descreve seus sentimentos, mas é fácil imaginar. Gritos desesperados pela chuva desconhecida, espanto pelas águas subindo rapidamente, pessoas correndo sem entender, pânico diante daquilo que nunca tinha acontecido. A fé que antes parecia loucura, agora se torna o único refúgio, o único porto que existiu. A água vai subindo, 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 até que o casco pesado e firme, construído com tanta dor e sacrifício, começa a flutuar. Para Noé e sua família, isso deve ser uma sensação indescritível. A madeira rangendo, o chão vibrando com a força das águas, o balanço inicial, o som da água batendo na lateral, a arca se desprendendo da terra pela primeira vez. Aquela embarcação, construída durante décadas, finalmente cumpria seu propósito. A arca não era guiada por velas, remos ou lemes. Ela não precisava disso. Ela estava nas mãos de Deus. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Gênesis 7:19. Isso significa montanhas desaparecendo sobre a superfície, cidades submersas, árvores arrancadas, a vida antiga sendo apagada diante dos olhos da família de Noé, que observava o mundo de dentro de um casulo de madeira. Do lado de dentro, a arca parecia um mundo próprio, preservado. Lá fora, tudo morria. Lá dentro, Deus preservava a vida. O contraste era absoluto, a divisão entre a morte e a redenção. Quanto tempo durou a chuva? O som da chuva cessou após 40 dias, mas o dilúvio estava longe de acabar. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. Mesmo sem chuva, as águas continuavam subindo e se movendo, cobrindo montanhas, planícies, vales e tudo o que existia antes. Dentro da arca, o tempo parecia imóvel, uma eternidade flutuante. Havia trabalho todos os dias: alimentar os animais, limpar os compartimentos, verificar as vigas, reforçar encaixes, monitorar a estabilidade e, acima de tudo, orar, esperar, confiar. E então, após longos meses de espera, a narrativa bíblica revela um momento decisivo. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 8:1. A Bíblia diz que Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Lentamente, imperceptivelmente a princípio, dia após dia, o nível começou a diminuir, até que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Após meses de escuridão parcial, com a única luz vindo da abertura superior, Noé abriu a janela superior. Pela primeira vez desde o início do dilúvio, ar fresco e puro entrou com força, trazendo o cheiro de um mundo em recuperação. Luz natural encheu o interior da arca, mas ele ainda não tinha como saber se a terra estava pronta para a vida. Então tomou uma decisão lógica e sábia. Soltou um corvo, que voou e não retornou imediatamente. Depois soltou uma pomba. A pomba voltou, pois não encontrou pouso. O mundo ainda estava sob as águas, um vasto oceano de destruição. Uma semana depois, Noé tentou de novo. A pomba retornou, mas desta vez carregava uma folha de oliveira. Era o primeiro sinal de recomeço, uma promessa verde em um mundo cinzento. Outra semana se passou. Noé soltou a pomba pela terceira vez, e ela não voltou. A terra finalmente começava a se tornar habitável novamente. Depois de mais de 1 ano dentro da arca, Deus falou novamente: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8:16. E Noé obedeceu. A porta, aquela mesma que Deus havia fechado, agora era aberta. Uma luz intensa invadiu o interior, um brilho que não viam há meses. Os animais começaram a sair, espécie por espécie, seguindo seus instintos,
dispersando-se pela nova terra. A família inteira pisou no solo firme pela primeira vez em muitos meses. O cheiro de terra molhada, o ar puro e fresco, o silêncio profundo que substituía o rugido da tempestade. Tudo era novo. Nada do mundo antigo tinha sobrevivido, mas a graça de Deus preservou vida suficiente para um recomeço. Assim que deixou a arca, Noé fez algo simbólico, poderoso, memorável. Ergueu um altar ao Senhor. Ali, entre rochas, lama seca e o início de uma paisagem restaurada, Noé ofereceu um sacrifício. A Bíblia descreve que Deus se agradou do cheiro suave e fez uma promessa: nunca mais destruirei toda a vida com águas. E então colocou um sinal visível no céu, o arco-íris, uma aliança eterna, lembrando a humanidade de que mesmo em juízo, Deus preserva um remanescente, sustenta a vida e abre um caminho de fé. Com o dilúvio encerrado, a arca havia cumprido seu propósito. Agora começava um novo capítulo. Noé e sua família repovoariam a terra. As nações surgiriam a partir dos filhos de Noé. O mundo ganharia novos ciclos, estações e limites estabelecidos por Deus. A história da redenção seguiria adiante, um rio de vida fluindo daquela embarcação. Daquela arca nasceria toda a humanidade pós-diluviana. E a arca, símbolo de obediência, fé e salvação, permaneceu como testemunho de que Deus sempre resgata aqueles que confiam na sua voz. Se você chegou até aqui, já percebeu. A arca não foi apenas um barco, foi um ato de fé colocado em madeira. Foi a salvação preservada em 3 andares. Foi a resposta divina ao pecado e, ao mesmo tempo, a prova do amor de Deus pela vida. Mas a história de Noé não termina na arca. Existe muito mais sobre o recomeço da humanidade, a nova aliança, as gerações que vieram depois e como tudo isso se conecta ao plano maior de Deus. Clique agora no vídeo ao lado para descobrir o que aconteceu depois do dilúvio e como isso moldou toda a história bíblica.